Hoje temos 4 temas para abordar. Vamos falar da necessidade ou não de uma polícia municipal em Setúbal. Vamos falar da habitação em Setúbal e do investimento que tem sido feito em particular nos últimos 4 anos, na recuperação do património habitacional municipal. E vamos falar ainda se deveria a Câmara Municipal de Setúbal juntar-se à Agência Portuguesa do Ambiente e ao Ministério Público na contestação da ação que os proprietários da herdade da Comenda puseram em tribunal para reclamar a titularidade de 5 praias. E vamos terminar com a prestação social única que o Governo quer fazer aprovar na Assembleia da República. Olá, Miguel Tiago, cá estamos mais uma vez. Estamos a gravar no Dia de Portugal, 10 de junho, um dia importante. Em relação a esta questão das polícias municipais, Setúbal precisa de uma polícia municipal? Eu creio que... Boa tarde, Paulo. Eu creio que, em primeiro lugar, devemos pensar para que é que serve uma polícia municipal e quais são os problemas que levam a pensar que é necessário criar uma polícia municipal em Setúbal. Portanto, quais são os problemas objetivos com que no dia-a-dia os setubalenses se cruzam, para os quais pensem, precisávamos mesmo de uma polícia municipal. E eu creio que é difícil olhar para o nosso dia-a-dia e pensar que algum dos problemas da cidade pode ser resolvido com polícia municipal, que no essencial são fiscais municipais com algumas capacidades de intervenção tipo policial, mas não têm um conjunto de atribuições que a Polícia de Segurança Pública tem. Portanto, aquilo que eu creio que deveria ser uma aposta de um município, deveria ser reivindicar junto do Governo o cumprimento das suas responsabilidades, nomeadamente no que toca à segurança das pessoas e bens. E isso é uma competência do Governo, não é uma competência das autarquias. A segurança das populações é uma competência do Governo Central. Ao criar uma polícia municipal, o que de certa forma uma autarquia está a fazer é reclamar para si parte das tarefas que deviam caber ao Governo e chamar para si também os custos dessas tarefas. Olha, no momento em que nós ouvimos a Presidente da Câmara constantemente lamorear-se sobre a situação financeira, criar uma polícia municipal é até quase que enigmático, não é? Primeiro porque não se vislumbram quais os problemas que são resolvidos com uma polícia municipal. Segundo, porque, de facto, é chamar para a Câmara Municipal uma tarefa que não lhe cabe. Não haverá aqui uma tentação de satisfazer a agenda securitária do Chega? Certamente. Na medida que é sabido que o Chega, na Câmara Municipal, tem apoiado as decisões mais importantes propostas pelo Executivo Municipal do Setúbal de Volta. Sim, eu acho que aí estará certamente uma parte do enigma, não é? Portanto, já que uma polícia municipal não vai resolver nenhum problema, porque não existe nenhum problema a montante que justifique a criação de uma polícia municipal, a não ser a demagogia daqueles que usam a segurança das pessoas e o sentimento de insegurança das pessoas como arma de arremesso político e que resolvem tudo com mais polícia, ou supostamente resolvem tudo com mais polícia, nomeadamente o Chega, e aqui uma certa cedência, ou melhor, um alinhamento ainda mais concreto com o Chega, do que já vem sendo conhecido e do que já se vai vendo noutras áreas da política, mas também é, de certa forma, um aliviar da pressão sobre o Governo. Porque se de facto existe falta de policiamento em Setúbal, polícia de proximidade... é notório que existe. Desculpa? É notório que existe uma falta. Exato, se existe uma falta de policiamento em Setúbal, em muitas áreas da cidade, não é uma polícia municipal que vai resolver esse problema. Pelo contrário, o que vai é criar a sensação de que o Governo já não tem que colocar cá mais efetivo porque a Câmara tem uma polícia municipal. E, portanto, a Câmara está, de certa forma, também a aliviar as responsabilidades do Governo, mas chamando para si os custos dessa decisão, que não são pequenos, não é? Portanto, um contingente policial com alguma dimensão terá custos muito significativos, não é? E, portanto, de certa forma, em vez de estarmos a exigir mais polícias, estamos a pôr seguranças da Câmara espalhados pela cidade, com muito poucas capacidades de intervenção em problemas concretos. Mas não vês como positivo a possibilidade da Câmara ter uma capacidade reforçada, por exemplo, de fiscalizar o estacionamento indevido?
É claro que o estacionamento indevido pode aliviar a PSP, haver uma polícia municipal pode aliviar a PSP, mas esperemos é que não seja só para garantir. Nomeadamente nos lugares tarifados. Pronto, é isso. Esperemos que não seja só para garantir o cumprimento do pagamento das tarifas à empresa privada, não é? Porque há muitos problemas de estacionamento na cidade e até há problemas de estacionamento na cidade em bairros que não são tarifados e não se vê nenhuma atuação sobre isso, não é? Portanto, vamos ver, essa polícia municipal não vai servir apenas para reforçar os controladores dos lugares tarifados. Isso não vão ser fiscais de lugares de uma empresa privada. Esperemos que não seja para isso. Mas também não vejo muito mais atribuições para uma polícia municipal, sinceramente. Bem, passemos então à questão da habitação. Em Setúbal houve, nos últimos 4 anos, no último mandato autárquico, um investimento muito considerável com verbas do PRR, é certo, um investimento muito considerável na requalificação da habitação municipal, do vasto parque de habitação pública municipal que existe e que teve como um efeito a melhoria das condições de vida em que muitas pessoas nesta cidade vivem naquelas habitações, que são habitações da década de 80, que já não cumprem minimamente alguns requisitos, hoje absolutamente normais. A Câmara Municipal vai fazer um evento de valorização desse investimento. É um investimento que foi, sobretudo, realizado no anterior mandato. Pois, é um investimento que foi contratado, projetado, realizado praticamente todo durante o último mandato. Não é só do parque habitacional da Câmara, é também de alguma parte que já foi vendida aos habitantes, agora proprietários, e que também participaram neste esforço de reabilitação em conjunto com a autarquia. Mas no essencial, como disseste, é isso, é a requalificação de um parque habitacional público muito importante, gigantesco e que é a casa de largos milhares de pessoas na cidade de Setúbal. E esse investimento, que eu me recordo, nem sequer foi valorizado durante a campanha eleitoral pelos adversários, pelo contrário. Mas é curioso ver agora como a Câmara Municipal, a nova Presidente da Câmara Municipal, até vai organizar uma festa e uma sessão para inaugurar e anunciar os resultados desse investimento. Um investimento que foi, eu diria, exclusivamente da responsabilidade do anterior executivo. Estamos cada vez mais sufocados com a questão da habitação, não há, além de não haver, os preços das rendas são cada vez mais elevados, o crédito bancário é também cada vez mais dificultado, e uma das coisas que a CDU, que governou durante 25 anos a Câmara, era acusada, em particular pelo Partido Socialista, era de não ter construído habitação municipal. Como é que se justifica isto? Eu acho que também temos que ver de quem são as competências no quadro da Constituição. Se as autarquias começam a voluntariar-se e entram num voluntarismo de fazer tudo aquilo que deve caber ao Estado Central, o resultado não vai ser bom, porque isso possibilita que o Estado se demita cada vez mais das suas responsabilidades. Nós sabemos que é isso que eles querem. O PS, o PSD já vêm desde há muitos anos tentando passar tudo para cima das autarquias. As escolas vão para as autarquias, os centros de saúde, os hospitais, vai tudo para as autarquias. E dava um jeitão ao poder, aos governos, que as autarquias também tratassem e assumissem a responsabilidade da construção de habitação municipal. Não é esse o entendimento, não foi esse durante muito tempo, e continua a não ser esse o entendimento dos autarcas que estiveram à frente da Câmara de Setúbal nos últimos 25 anos. Portanto, há um dever do Estado em assegurar o direito à habitação e essa matéria não é da competência autárquica. Todavia, por força da história, havia um parque habitacional, principalmente situado na parte nascente da cidade, muito grande, de grande dimensão. Também há em Azeitão, mas sim, fundamentalmente E também em Azeitão, que já tinha sido transposto para a autarquia, creio que até já antes da CDU, acho que bastante antes da CDU.
e que tinha sido, se não estou em erro, na altura do IGAP, depois IRU e depois passou para a autarquia, porque o PS na Câmara entendeu aceitar essa transferência de competências, essa Em delegação. troca de construção de mais habitação pública municipal ou habitação social. Pronto. O que não deu bom resultado na maior parte dos conselhos que aceitaram essa transferência das competências, porque as autarquias não têm capacidade para fazer a manutenção de parques habitacionais tão grandes, não é? Vejamos, por exemplo, o de Lisboa é um exemplo grande, não é? Como a autarquia não tem condições para assegurar a manutenção do parque habitacional e a sua... Tem uma empresa pública, tem uma empresa municipal. Tem uma empresa municipal. Na última campanha eleitoral defendeu a criação de uma empresa municipal. Tem uma empresa municipal, a Gebalis, não é? Que em muitos casos promove habitação de custos controlados duvidosos, onde encaixa alguns milhões, mas depois deixa bairros inteiros da cidade abandonados, não é? Em que as casas não têm elevador, em que não há manutenção, em não são pintadas, os esgotos não funcionam. Portanto, há muitos problemas, porque de facto, mesmo uma cidade grande como Lisboa, não tem um orçamento municipal não tem a capacidade de fazer gestão habitacional, e não é por nada que a Constituição da República Portuguesa coloca essa questão nos governos. Portanto, os governos é que têm os meios e a responsabilidade para assegurar o direito à habitação. Uma das dimensões desse direito é o da construção de habitação pública. Não é a única forma. Regular preços, regular rendas, acesso ao crédito, incentivos ao arrendamento. Portanto, há várias formas de garantir o direito à habitação e as respostas devem ser em função das necessidades. Mas, infelizmente, o que tem acontecido é que os governos não cumprem nenhuma das dimensões a que estão obrigados e vão empurrando para cima das autarquias. Pronto, o resultado foi as autarquias têm nas mãos Há sempre aquela coisa, então, mas se o governo não faz, porque é que a Câmara não faz? A Câmara substitui o governo, não é? A Câmara, em muitos casos, acabou por substituir mesmo ao governo, não é? Até nas construções de centros de saúde, ainda antes da delegação das competências. Mas é uma situação limite. É uma situação limite que tem que ser medida com risco. O risco dessas decisões tem que ser muito medido. Porque, esse caso dos centros de saúde, como outros, é um caso muito interessante porque normalmente para se conseguir fazer um centro de saúde, o governo exige que a autarquia dê o terreno, mas quando a autarquia precisa de ficar com um edifício... Tem que o comprar. Aconteceu aqui em Setúbal com o quartel do 11, que a Câmara comprou para depois dar ao Estado para fazer uma escola de autoria. Peço desculpa pela interrupção, mas acho que faz todo o sentido também clarificar estas questões. O governo acaba por ter a força da chantagem, não é? Porque sabe que as populações precisam dos centros de saúde e então obriga as autarquias a ceder o espaço. Obriga, quer dizer, elas não são obrigadas, mas vêm-se na contingência de o fazer, porque caso contrário não estão a criar todas as condições para a sua população. Entrega os espaços ao Governo Central, que muitas vezes demora anos a completar as obras dos centros de saúde. Há casos aqui no nosso distrito de autarquias que já disponibilizaram os terrenos para os centros de saúde há anos, não é? Para não falar do caso do Hospital do Seixal. Pronto, que é... a CDU na Câmara disponibilizou terrenos para 3 centros de saúde, um deles construído em Azeitão, outro, eu creio que em fase de conclusão, na Bela Vista, e ainda um terceiro na Praça Maria Lamas, aqui junto perto do Liceu. Portanto, são 3 casos concretos de terrenos cedidos para a construção de centros de saúde. Passemos então a um tema que está... Deixa-me só dizer uma coisa, Paulo, desculpa. É que no caso, um centro de saúde, o risco de ser um problema futuro para a autarquia é menor, porque a autarquia disponibiliza o terreno, o centro de saúde é construído. Se a autarquia assumir que vai construir a habitação municipal, está a assumir um encargo para a vida de todas as autarquias futuras. Um encargo que não lhe cabe e criando problemas futuros que uma autarquia não tem meios para resolver. Era só fazer esta diferença entre a habitação e a saúde. Passemos então ao próximo tema, que está na ordem do dia, está nos jornais locais, está nas redes sociais e também saltou para o debate nacional, um pouco por relação com aquela questão dos chapéus de sol em frente às concessões. Parece que agora, ao fim de 50 anos, descobriram que podemos pôr os chapéus de sol em frente às concessões. Basta lá perceber isto. E aqui a questão que eu colocava era se, no caso da herdade da Comenda, que quer ficar com a titularidade de 5 praias, Alberquel, Praia da Rainha, Esguelha, faltam-me aqui 2 nomes,
se neste caso e os proprietários da herdade puseram uma ação em tribunal para reclamar esta titularidade, a ação a que se opuseram a Associação Portuguesa do Ambiente e o Ministério Público. É preciso recordar que tudo isto tem base na lei que tem outro nome, do domínio público marítimo, que determina que até 50 metros da linha d'água é domínio público. Deveria a Câmara Municipal de Setúbal juntar-se à APA e ao Ministério Público na contestação da ação que a herdade da Comenda pôs? Repara na diferença de postura entre este Executivo e o anterior. No primeiro dia do seu mandato, o anterior Executivo foi confrontado com a vedação da Comenda, por parte de um proprietário que na altura ninguém sabia quem era, pelo menos não era público, tivemos que andar à procura para ver quem é que tinha comprado aquilo. E o Presidente da Câmara, acho que foi logo à primeira manifestação, esteve presente e deu força. A Câmara a seguir rebentou com as vedações, voltou a pôr o mobiliário urbano que tinha sido destruído pelo proprietário, tinha sido vandalizado. A Câmara, e creio que na altura também a União das Freguesias de Setúbal. Agora, temos a Câmara praticamente caladinha, não é? Portanto, aquele comunicado que é feito não diz nada, basicamente, portanto, até é quase nebuloso, porque é que no dia... Eu posso recuperar aquilo que é dito nesse comunicado. Aliás, é uma posição que foi assumida pela Presidente da Câmara. Maria das Dores Meira garantiu que defende que as praias são públicas e têm de continuar a ser. Esta é a posição inequívoca do município. A Presidente acrescenta que, relativamente a este caso em particular, é um processo que envolve a APA e privados, no qual o município não tem participação, mas que temos vindo a monitorizar atentamente devido ao seu interesse público. O seu desenvolvimento ditará o que o município terá ou não de fazer. Isso é a posição de quem se quer pôr de fora, não é? Quem se quer pôr de fora desta questão e não quer tomar um lado. Porque expressar uma opinião no vazio, quando se tem o poder executivo de uma autarquia nas mãos e dizer que não vai tomar parte do processo, que nem sequer vai contribuir para o processo, que não vai fazer uma luta nem política, nem jurídica, nem legal, não vai fazer luta nenhuma, basicamente. Aqui estamos à espera de ver o que o Tribunal diz, que é para saber se a Câmara tem que ir lá prestar serviços ao senhor, aos proprietários. Basicamente é o que aí está. Se o Tribunal decidir que aquilo é público, a Câmara, isto continuará tudo na mesma. Se decidir que é privado, temos que ver o que é que a Câmara faz. Isso é uma posição lamentável de quem deveria estar já na linha da frente, na dianteira da luta pela disputa daquele espaço. Porque estamos a falar de um espaço, não apenas o Parque de Merendas, eu sei, e nem apenas as praias, porque agora o proprietário quer reclamar a titularidade daquelas praias, mas recordemos tudo o que está em causa. Os caminhos dos Moinhos até à Comenda, os caminhos da Serra de São Luís, a vedação de partes importantíssimas da Serra, que ficaram fora do acesso dos tubalenses, o Parque de Merendas, as praias, são uma parte disso, e são uma parte muito importante, até porque são, se calhar, as mais utilizadas. Mas é um vasto território. E a verdade é que, da parte da autarquia, não temos essa declaração absolutamente pífia, portanto, que não diz nada, só falta dizer que a Câmara está a ver o que é que isto vai dar. Isso é até nebuloso. Como é que uma presidente, no primeiro dia em que sai de uma autarquia, um proprietário veda o espaço? Parece que foi tudo combinado com a Maria das Dores, não é? No primeiro dia em que ela se foi embora, eles vedam o espaço. Quando ela regressa à Câmara, eles querem as praias. A Maria do... Há aquela tua publicação no Facebook em que referes enfim, o que a vice-presidente da Câmara terá dito, que... Sim. De acordo com o que tu dizes, queres relembrar melhor essa... Sim, numa comissão de ambiente, eu questionei a vereadora sobre o processo da Comenda e a vereadora disse umas 30 vezes que era jurista. A vereadora que é vice-presidente da Câmara. É vice-presidente da Câmara. Coordenadora do Departamento de Urbanismo da Câmara em mandatos anteriores. E jurista, reforço, porque a senhora disse várias vezes que era jurista, e disse, no essencial, disse que são muitos processos em tribunal, aquilo é uma grande confusão, a autarquia não sabe muito bem o que fazer, mas estamos muito contentes, porque a autarquia contratou uma arqueóloga e a arqueóloga validou o pedido do proprietário para considerar aquilo como um sítio de elevado valor arqueológico ou de interesse arqueológico. Ao que eu respondi, mas isso não é necessariamente bom para os utilizadores da Comenda.
E ela disse, eu estou muito contente porque a nossa arqueóloga encontrou lá muitas coisas e validou a pretensão do proprietário. Portanto, mostra já qual é o alinhamento com que este executivo vem, não é? Portanto, provavelmente estão a torcer pelos Mirpuri, ou lá pela empresa que dá a cara pelos Mirpuri e que é proprietária da Comenda. E que tem o descaramento de vir dizer que a Comenda deve ser toda deles. Portanto, depois de vedarem tudo aquilo. Mas repara, há aqui coisas interessantes, porque ao mesmo tempo temos uma autarquia que não é capaz de dizer e não é capaz de ir para a rua com a população e não é capaz de se impor para garantir o acesso público às praias e ao Parque de Merendas, já vedou as estradas todas. E vedou inclusivamente a estrada que atravessa da Nacional 10 até à Gávea, passando por dentro da propriedade da Comenda, e essa estrada está vedada. E essa estrada não tem nenhum problema. Porquê é que essa estrada está vedada? Não há lá nada, não há lá nenhum risco. Portanto, não vamos aqui ser os técnicos e questionar as decisões da Proteção Civil. Nas outras estradas justifica-se e percebe-se que há um risco para todos os utilizadores da estrada. Esta estrada não teve nenhum problema. Ela está fechada, provavelmente a Câmara está a fazer um caminho que é o de afastar dali as pessoas. Eu não vejo outra explicação, parece já um frete àquele proprietário. É tudo muito estranho, eu dizia-te. As similitudes com Troia, o que se passou com Troia. Pronto, o que se passou com Troia, mas eu dizia-te, no primeiro dia em que ela se vai embora, o Mirpuri vede ao espaço. No primeiro dia em que ela regressa, eles reclamam a propriedade das praias e tentam avançar no processo de privatização. Não terá sido no primeiro dia, mas foram uns meses. Não, o primeiro dia é metafórico, não é? Não, a ação é do ano passado já. De facto, a ação já é do ano passado. Do fim do ano passado, creio eu. Portanto, aquilo que dizes... Não anda longe. Não anda longe. Bem, passemos então à última questão que tínhamos para abordar hoje, que também está na ordem do dia, está no topo da atualidade, a prestação social única, com a qual o Governo pretende unificar uma série de prestações sociais, entre elas o rendimento social de inserção, e que pretende o Governo que os beneficiários desta prestação social única tenham que trabalhar pelo menos 15 horas por semana. E não só, que tenham que procurar esse trabalho. Como é que entendes esta alteração? Eu acho que é uma afronta à dignidade das pessoas, pá, e é uma medida que tem como é que se diz? Tem um retorno negativo para aqueles que pensam que isto vai ajudar a alguma coisa, porque na verdade vamos estar a ocupar empregos com pessoas que estão a receber 300 euros, não é? Empregos que deviam estar a ser preenchidos com pessoas a receber para isso, não é? Portanto, nem se trata aqui naquela conversa mais reacionária do essa malta tem que trabalhar e é preciso pôr essa malta a trabalhar. Quer dizer, na verdade estamos a falar principalmente de idosos e crianças, portanto esses estão excluídos, não vão a pessoas incapacitadas e portanto resta uma parte de pessoas que está apta para o trabalho e que recebem prestações sociais. Seja o rendimento social de inserção, sejam outras. Ora, essas pessoas, se tiverem condições para trabalhar, devem fazê-lo a receber um salário digno como qualquer outra pessoa. Ser pobre não é um castigo e os pobres não merecem trabalhar de borla, pelo contrário, cabe ao governo fazer exatamente o inverso, criar condições para que não seja necessária a atribuição de prestações, e isso combate-se com emprego digno, emprego com qualidade e emprego digno e remunerado de acordo com a lei. Não é? Portanto, mais uma vez estamos perante uma consequência da posição que neste momento o Partido Fascista de Extrema-Direita Chega tem na Assembleia e da força que tem. Eu acho Ou seja, que o governo está perante a contingência de ter que, simplificando, agradar ao Chega. Uhum. Sim, o Governo certamente anda à procura dos apoios do Chega para outras coisas, não é? E acho que há aqui vários enganos. O PSD percebe que para se manter no poder tem que disputar as cadeiras da Assembleia da República com o Chega e, portanto, está a cheganizar-se, não é? Portanto, o PSD está... se é verdade que todos os que estão no Chega, ou quase todos, vieram do PSD, né? Aquilo é praticamente um PSD versão hardcore, são os, digamos, os não desejados do PSD, fizeram um partido, porque também queriam lá chegar ao pote.
e agora o PSD-B, que é o Chega, que tem uma versão mais radical, está de facto a disputar aqueles lugares. E o PSD acha... PSDC, que é a Iniciativa Liberal. Esse é o PSDC, exato. Isto eles são todos filhos da mesma mãe, não é? Portanto, aquilo vem tudo, têm todos o mesmo historial, defendem todos a mesma coisa, uns são mais verbalistas, outros são mais racistas, mas no essencial a sua política é a mesma. O PSD entende que tem que disputar esse espaço eleitoral e, portanto, está a jogar nesse tabuleiro. E eu creio que estas cedências constantes ao Chega e a tentativa de se apropriar dessas posições não vão ter um bom resultado até para o PSD. Mas também acho que o Luís Montenegro se está marimbando para isso, porque acho que ele não quer saber do PSD para nada. O PSD foi apenas o comboio que ele apanhou, o elevador que ele apanhou para chegar a primeiro-ministro. E, portanto, acho que o PSD também não se vai sair bem com este alinhamento com o Chega. Provavelmente quem vai ganhar com isto, como aconteceu em todos os outros países e em vários momentos históricos, quando a social-democracia dá a mão aos fascistas, quem ganha com isso são os fascistas, não são os sociais-democratas. Há bocado, ainda antes de começarmos a gravar, estava a pensar... Não estaremos perante o governo mais à direita desde o 25 de Abril? Opa, eu não tenho memória... Lembrei-me do Cavaco Silva, mas é uma questão que acho que é relevante. Eu não tenho memória dos primeiros governos, não é? Porque eu sou de 79, mas da minha experiência, este é seguramente o governo mais à direita. Mas eu também me recordo do governo de Cavaco Silva. Mas o governo de Cavaco Silva estava a 20 e tal anos do 25 de Abril, né? E a memória das conquistas de Abril e a identificação das pessoas, dos cidadãos, com as conquistas de Abril, não lhes permitia ainda dizer as barbaridades que hoje se dizem e fazer os avanços que hoje se fazem. Por exemplo, o PSD e o Chega estão a preparar uma revisão constitucional. Eu creio que isso seria, nos termos em que ela está a ser agora falada, seria impossível naquela altura, mesmo com um governo de direita como o de Cavaco Silva, que era um governo liberal, neoliberal, inspirado pelos ventos da Dama de Ferro, castigar os trabalhadores, pôr isto na ordem do ponto de vista dos grupos económicos, mas este governo vai para além disso. Este governo pretende fazer tudo isso, mas alinha também ideologicamente e culturalmente na conversa racista, xenófoba, violenta, repressiva, autoritária, homofóbica, tudo isso, não é? Portanto, vai um pouco para além do ataque económico e do ataque aos direitos. Ele entra mesmo na narrativa antipopular e populista, não é? Numa perspectiva não mais... é não, já vai. É que já não vai... Repara, de não é não para vamos juntos fazer uma revisão constitucional que não foi autorizada por nenhum eleitorado, é uma distância brutal, não é? Portanto, é uma distância brutal e eu creio que os portugueses e os tubalenses vão responder a isso com a violência necessária. Violência política, não é? Mais o golpe que se quer dar na questão dos prazos para a revisão constitucional. Miguel, voltamos para a semana para falar de novos temas locais, essencialmente, e também de alguns temas nacionais. Termina aqui mais uma conversa sobre coisas sérias com o Miguel Tiago, neste dia de Portugal, dia 10 de junho, felizmente que já não é da raça, tempos passados, pode haver quem esteja em Lisboa a comemorar isso hoje, porque não foram aos Açores comemorar, mas é o dia de Portugal, é o dia dos portugueses. Voltamos na próxima quarta-feira com mais coisas sérias. Obrigado, Miguel. Um abraço.